Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desse domingo, dia 29 de agosto de 2021. Nós adentramos, né? Hoje é o 22º domingo do tempo comum. Estamos adentrando na 22ª semana do tempo comum, que é predominância da cor verde. Bom, os santos de hoje, né? O que nós celebramos de santidade hoje? Primeira é Santa Joana Maria da Cruz. Tem uma Maria, se não me engano. É uma descoberta para mim, um pessoal muito interessante, porque ela cuida de pessoas de idade. Ela é uma pessoa que na Europa, né, no século XVIII para o XIX, mas acho que predominantemente do século XVIII, ela passou a cuidar de jovens viúvas, doentes, cegas e paralíticas, né, pessoas de idade mesmo. Então seria talvez uma das poucas pessoas que teve compaixão das pessoas que necessitavam de cuidados na terceira idade, né? Talvez a patrona dos asilos, né? Dos lares de pessoas idosas. Segundo, hoje seria o martírio de São João Batista. Então, se fosse de segunda a sábado, seria dedicado à cor vermelha, né? Mas como caiu no domingo, a cor predominante é a verde. Então, nós não vamos lembrar do martírio de São João Batista, o dia que ele perdeu a cabeça, né? Certo? Mas faz parte do calendário da liturgia, né, gente? Então a gente tem que respeitar. E lembrando, né, que nesse período nós estamos já terminando, finalizando mesmo, o período do mês de agosto. Então, o mês vocacional está se encerrando. Nesse domingo é dedicado ao Dia do Catequista, porque aconteceu uma coisa interessante nesse período. Geralmente são 4 semanas durante o mês, mas nesse mês de agosto, excepcionalmente, foram 5 semanas, né? Então, por conta disso, digamos que foi estendida a Semana dos Leigos, certo? Então, nesse dia 29 ficou como dia do catequista. Martírio de São João Batista, né? Sabe como é, né? Desculpa a piada. Vamos manter a compostura, né? Então não vamos perder a cabeça para os nossos catequizandos. Mas você que é catequista, que já foi catequista, sinta-se abraçado por toda a comunidade. Se ninguém desejou felicidades, né? Pelo menos eu, essa vossa pessoa miserável que vos fala, parabéns a você, catequista. E para você que tem canal na internet e está tentando catequizar o povo de Deus, também meus parabéns, né? Mas eu faço uma grande sugestão, que é o caso que acontece aqui na nossa arquidiocese. Bom, lá nos antigamente, 40 anos atrás, 30 anos atrás, né? A catequista muitas vezes se propunha a ser catequista ou é convidada pelo padre e partiu da catequese, né? Às vezes tinha o livro para dar um segmento, isso eu lembro porque as catequistas tinham alguma referência. Mas até lembro que uma vez me chamaram para dar catequese no lugar de uma pessoa. Eu era partícipe de um grupo de jovens e lá faltava bastante pessoas para ajudarem mesmo a paróquia. Aí eu lembro que um colega do grupo falou assim, se eu não poderia dar, acho que 1 ou 2, não sei se foram 3 semanas de catequese para um grupo de crianças, e fui fazer, né? Mas era tudo assim meio, desculpa falar, é meio no improviso mesmo. O que é pra dar? Não, fala isso, isso e aquilo, só, né? Fiquei perdida. Aí, fazer o quê, né? Isso eu tinha acabado. Acho que eu tava no processo de crisma. Eu ainda não era ou já tava crismada? Eu acho que eu já tava crismada. Mas aí não deu muito certo, né? Não pegou liga, não me senti muito segura. Mas também eu tinha o quê? Eu tinha 15 anos. Ah, não dá, né, gente? Então, hoje em dia, o que eu vejo? Que existe o curso, uma prévia mesmo dentro da arquidiocese para a formação de catequese, dos catequistas, dentro da arquidiocese. Tem que fazer o curso para depois encarar a coisa.
Lógico que ainda permanece essa situação. A pessoa fez, né, o adolescente fez a crisma, é convidado. Às vezes é convidado por quê? Porque os pais são partícipes da comunidade, alguém chama, vamos lá e tal. E isso eu ouvi, digamos, como um tom de queixa de uma senhora que é de uma comunidade paroquial grande, inclusive, eu falo território paroquial, mas na realidade o nome é santuário, né? E ela falando, pô, mas aí vem o pessoal aqui de 15, 16 anos da catequese, não tem noção das vidas, né? O mínimo possível, né? Que às vezes uma noção da vida é justamente estar trabalhando, convivendo com pessoas de outras religiões, você tendo os embates da vida, às vezes não tem uma vida de oração efetiva, né? Claro que se tivesse uma família bem estruturada nesse sentido, é possível, né? Levar ao tom, a cabo, assim, pelo menos o mínimo de uma vida dentro de uma igreja, porque a vida da igreja não é só a parte social, a parte de fritar pastel e vender, aquelas quermesse, né? Não é só isso. Ela envolve muito mais coisa. E hoje em dia, com as pastorais, com os movimentos, né? Falar o que é RCC, ou então até o simples fato de como participar bem da missa. Eu acho que toda a catequese para criança e adolescente, se falasse a importância efetiva de um bom testemunho, de receber o Senhor Jesus, a confissão, a importância da família no matrimônio, que já é meio desgastado, porque às vezes a criança chega lá, o pai é de uma religião, a mãe de outra. E tem de tudo, né? Fale por vocês, eu já vi muitas coisas assim. Então, acontece. Fora que é dado a catequese como se fosse uma parte da aula da vida escolar da criança. Aí não dá certo, gente. Penso eu, na minha humilde opinião, porque eu já passei por isso. Eu achava que os 5 anos de preparação era só como se fosse uma coisa assim escolar. E não é, né? Não deveria ser. Nenhum catequista chega para mostrar o livrão amarelo do catecismo da Igreja Católica assim e fala assim: Zé, aqui depois vocês têm que ler e estudar a vida inteira. E tem que levar o grande, gente, não é para levar o pequeno. Leva o grande assim para já dar um choque na realidade, né? Pronto. Certo? Gente, o catecismo da Igreja Católica foi do tempo de São João Paulo II. Na minha época não ter é normal, porque eu estava no processo, né? Mas hoje em dia, 25 anos já, eu acho que duvido até que o catequista saiba que existe o catecismo da Igreja Católica. Desculpa a crítica, tá? Então, não sei como é que é aí na sua região, mas é importante uma formação orientada pelo bispo ou bispos auxiliares nesse sentido, né? Que tem uma pessoa, inclusive, que seja coordenador, um padre coordenador nessa parte de formação, tem que ter uma formação prévia, gente. Eu acho que é importante. Nem que seja uma coisa básica de todo, sei lá, fim de semana, 4 encontros, não sei, alguma coisa preciso estar sendo reavaliado na minha humilde e péssima avaliação, né? Mas é assim, gente. Hoje, então, o padre até pediu para a gente rezar, lembrar dos catequistas, né? Eu até lembrei de duas, foram inesquecíveis. Uma justamente porque, gente, não querendo falar mal da primeira, mas a primeira parecia uma irmã evangélica, cabelão comprido e tudo. Não sei se existem alguns casos, talvez ainda no interior, de pessoas que, frustradas por não terem sido professoras na vida, elas resolvem ser catequistas, desculpa. Isso também não dá certo, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E sem contar que o curso de magistério, se existe aí no seu estado, porque aqui voltou, graças a Deus, né, há muito tempo atrás, existe o curso de magistério, vale muito a pena, inclusive já fiz, 2 anos e meio, 2 anos, uma coisa assim, não é difícil. Certo? Eu não acho que seja difícil. Talvez o que falte é um pouco de empenho, um pouco de estudo, alguma leitura. Mas, gente, quando você entra em qualquer curso, você tem que fazer uma leitura básica, né? Você tem que ter um objetivo. Então, né, não dá para confundir o trabalho do catequista ou da catequista com o trabalho de magistério. Lógico que o magistério ou uma formação para crianças e pré-adolescentes na parte pedagógica ajuda em muito,
Porque aí você faz jogos, você faz dinâmica, você faz um monte de coisa lá que estimula a criança ou pré-adolescente. Ainda mais hoje em dia com esse negócio de celular e internet, tá? Tem que ser até mais criativo. Por outro lado, Jesus e os sacramentos ou qualquer outra devoção não podem ser reduzidos meramente a um conteúdo pedagógico, ou levado pelo conteúdo pedagógico, certo? Minimamente o catequista tem que também fazer uma lectio divina, um estudo da palavra, penso eu. Fazendo estudo da palavra já é meio caminho andado, porque esse é o caminho da igreja. Então, assim, no dia do catequista, já não sendo crítica, mas infelizmente pondo pitaco onde eu não deveria, a gente deveria estar nos questionando um pouco, dentro da nossa diocese e arquidiocese, como é que estão sendo tratados a formação desses catequistas. Qualquer pessoa pode ser catequista desde que tenha sua vida dentro da igreja. Mas o que eu vejo é muito despreparo. Lógico, que aí joga nas costas dos que estão com vontade, né? E aí, no final do caminho, eles perdem a vontade. Aí fica difícil. Por quê? Porque não tem vida de oração, não tem o estudo da palavra mínima, né? Às vezes eu tô aqui falando, sabe? Eu também não sou aquele exemplo de estudo da palavra. O máximo que eu posso estar aqui realizando é justamente um estudo da palavra muito básico, que é a leitura diária, a liturgia diária, que não seria exatamente uma lectio divina, né? Mas é possível. Eu tento fazer aqui no áudio, eu tento fazer lá no Instagram, né, apresentando a palavra do dia, para mostrar que o padre não usa os paramentos na cor que ele quer. Às vezes coincide de uma coisa destoada da outra, por exemplo, às vezes é o padroeiro lá, vamos supor. Bom, São de hoje não, mas é uma igreja paróquia de Santo Agostinho. Aí o pessoal ia usar branco no sábado, né? Porque é o patrono, é o santo que predomina naquele território paroquial, né? Não é? Tem a festa do padroeiro ou da padroeira, não é? Então, aí distou um pouco do tempo comum, podemos dizer assim, né? Destoaria, certo? Como não é o caso, é preciso entendermos que os paramentos daquela cor, por que aquele momento do tempo comum é verde, predominantemente verde, porque dentro do tempo comum existe a cor branca, existe a cor vermelha. Então, a vida dos santos com a liturgia faz parte. Então, é isso que eu gostaria de mostrar, nem que seja de uma forma subliminar, né? É isso. Falar em questão subliminar, andou saindo uma reportagem, agora onde é que foi? DW Brasil ou Folha de São Paulo? É uma das duas. Parece que o filme Mágico de Oz, da Disney, na época, né, acho que era feito pela Disney, parece que ele contém assuntos para fazer a cabeça, digamos assim, que são as mensagens subliminares. Veja bem, o filme Mágico de Oz é do século passado, com a Judy Garland, né, que é a mãe de uma outra atriz famosa também, a moça do Mágico de Oz. E parece que lá... E realmente aquele filme é muito estranho. Eu nunca gostei daquela história, principalmente pelo viés daquele filme. Ele tem um lado meio esquisito. E falar bem na realidade, não é só aquele filme. Vários filmes, mesmo esses da Marvel, Guerra Civil com Capitão América, etc., têm mostrado alguns assuntos meio estranhos, assim, sabe? E são questões sutis. Por exemplo, teve um que eu vi o final, eu não vou me recordar qual deles que é, desse do Capitão América e Homem de Ferro, ainda não é o último, é um desses antes, assim, que o Homem de Ferro ainda tá vivo, na história, né? Em que eles fazem um embate sempre numa igreja destruída. As coisas doidas, sabe? E ultimamente filme mesmo, esses filmes assim de blockbuster, filme de bilheteria, eu não assisto mais porque é muita tecnologia para pouco enredo. E mesmo quando tem um enredo, tem umas coisas estranhas, né? Então, melhor não ver. Assim, ainda até eu ia fazer um comentário. É verdade, por que eu tô falando disso? É que eu tinha que entrar nisso também. Mas eu não vou entrar não, vou entrar amanhã. 14 minutos de áudio não vai dar certo. Já vamos pular para liturgia da palavra se você me aguentar.
Se eu lembrar, no áudio de amanhã, eu vou falar sobre uma questão que está acontecendo numa novela aí das 6, que você deve saber qual que é o canal, mas só tem lá, né? Que é sobre Dom Pedro II, a romantização do adultério. Eu só vou dar um spoiler, assim, no que eu vou falar. Esses tempos, no meio da minha crise emocional, muito obrigada por você que orou por mim. Aliás, eu abro muitas questões, mas eu tenho que agradecer. Você que está rezando por mim, alguém está rezando, gente, porque não é possível. Porque eu ainda faço minhas orações, mas eu não estou conseguindo avançar. É letargia mesmo. Isso, aqueles nomes difíceis, né? Aridez. Eu não gosto de usar aridez espiritual. Meu problema é a falta de vergonha na cara mesmo. Mas eu queria agradecer bastante, porque no sábado, de sexta para sábado, eu tive um sonho muito estranho. E eu acredito que tenha sido motivado por algumas orações de vocês, assim, porque foi algo muito revelador. Quer dizer, eu ainda não descobri o que foi que precisou, digamos, ser revelado. Ainda não sei o que foi. Mas tem alguma coisa mais antiga que eu sozinha na minha oração não estava conseguindo fazer. Parece papo de maluco, né? Mas para você ter uma ideia, eu tive um sonho, ó, eu tive um sonho assim, não queria assustar ninguém, né? Aí vai dizer que eu tenho mente doentia. Mas, se você está rezando, eu queria dizer que eu sonhei que estava saindo vermes no meu corpo. Ui. É sério, não é piada não. Parece nojento, né? Mas saiu mesmo. Então, é esquisito, é estranho, é um pouco nojento, né? Porque imagina trazer esse tipo de assunto assim na cara dura, mas eu quero muito agradecer, viu? Porque devido ao meu passado, por mais que eu faça limpeza espiritual é assim, pedir purificação para o Senhor Jesus, fazer as devoções, fazer oração de cura e libertação. Eu tenho oração de exorcismo do Padre Duarte de Souza Lara, fiz muito, mas tudo isso também envolve liberar perdão, fazer confissões mais conscientes, mais sérias, renunciar mesmo coisas que parece coisa assim descabidas, né? Coisa que não é tanto para tanto, né? Mas é para tanto sim. Tanto é que hoje na leitura do Evangelho Jesus fala falta de juízo. Aquilo me tocou muito, né, meu coração, porque eu ainda tenho falta de juízo, sabe? Às vezes eu faço umas coisas assim, essas crises besta, né? Pra que também fazer essas coisas? Pra que me provocar, né? Se eu sei que eu sou frágil nessa parte, por que que eu vou provocar essa parte? Aí eu fico ruim, aí, né, fica ruim e ainda fica praguejando pros outros. Não dá, né? Ninguém precisa aguentar meus mau humor, certo? Mas eu quero agradecer bastante. Essa questão de sonhos, hoje em dia eu tenho uma visão um pouco diferente da que eu tinha na época do esoterismo, tá? Quando acontece um sonho estranho, é porque é preciso limpar o coração, né? Penso eu, na minha humilde concepção das coisas, tá? Mas há uns áudios atrás eu havia falado, eu não iria citar, mas eu vou ter que citar para contextualizar. Padre Gabriel Vilaverde havia comentado há mais de um mês atrás sobre essa questão de ficar divulgando o suicídio de pessoas, principalmente de padres. Ele falou, por favor, não faça, porque é romantizar o que não precisa ser romantizado. Então eu queria desenvolver um pouco essa ideia, porque existem dois viés aí que eu gostaria de expor. Não vai ser rapidamente, você sabe que vai demorar 10 ou 15 minutos, né? Mas como já foi quase 20 minutos de áudio e é domingo, a liturgia são quatro leituras, eu vou deixar para amanhã, tá bom? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em nossa ajuda nesses momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenha uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis, junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. Vamos lá. Primeira leitura de hoje é Deuteronômio 4, versículos de 1 a 2 e de 6 a 8. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo-os vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis a palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os porei em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos. Para que, ouvindo todas essas leis, digam: na verdade é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 14, com refrão: Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia a sua língua. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso santo monte habitará? Quem nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto o seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixe subornar contra inocente, jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Muito bem. Segunda leitura é a leitura da carta de São Tiago, capítulo 1, versículos 17, aí vai pulado, mas é do 17 ao 27, tá? Ele tá cortadinho assim, é um excerto. Irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor. O evangelho de hoje, Marcos 7, versículos de 1 a 8, 14 a 15, 21 a 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem terem as lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do vosso interior.
pois é dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Muito bem. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho do dia 22 de agosto. Lembrando que dia 15 foi dia da Assunção de Nossa Senhora. Então, a liturgia do dia 15 é mais sobre esse assunto, né? Mas do domingo passado foi João 6, versículos 60 a 69, em que os discípulos falam: essa palavra, Senhor Jesus, é uma palavra dura. E muitos deixaram de seguir Jesus. Por quê? Porque eles achavam que Jesus era outra situação de profeta, era um grande homem da palavra de Deus, mas não achavam que ele fosse de fato o Messias. Até poderiam achar que é o Messias, mas provavelmente eles idealizaram o Messias para eles. E quantas vezes a gente não idealiza Jesus para a gente, né? Então quem é a gente para falar alguma coisa, certo? Mas eu não vou me ater aqui, eu já vou ter que gravar o áudio da segunda. Aguardem próximos áudios. Então deixo-vos agora, né, na paz de Cristo. Lembrando, vamos fazer já o preparatório. O mês de agosto já acabou, gente. Já vamos entrar de cabeça para o mês da Bíblia, que é setembro, tá? Um abraço a todos, fiquem em paz, na paz de Cristo.